Olá, virginianos e virginianas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma leitura para o seu signo Virgem. Vou começar aqui pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. E, virginianos, para vocês, mostra um momento de expansividade. Uma expansividade que começa pelo seu estado de consciência e que vai sobrecaindo em outras áreas, e isso vai gerando expansividade dentro desses ambientes também. Então, essa expansão de consciência, ela não está atrelada a somente uma situação. Por exemplo, estou tendo uma expansão de consciência a nível espiritual. Mas essa expansão de consciência, ela pode estar fluindo dentro do seu lado, da sua área profissional, dentro da sua família, dentro das suas relações, sejam elas de qual conexão e níveis forem. Mas essa expansão, ela começa pela sua mentalidade. Você começa a ver algo de forma diferente, a criar uma ideia, uma estratégia diferente, uma forma de ser diferente, e isso vai gerar uma expansividade dentro da área que você está concentrado ou concentrada aqui. Então, é um período para vocês de crescimento. Pode ser um período, principalmente se você trabalha com clientes ou algo nesse sentido, é um ambiente que para você pode expandir mais e pode ser um período que você venha a ganhar mais dinheiro também. Ok? Vamos com a energia complementar. Que a energia complementar vem trazendo. Com a energia complementar aqui, Virgem, vocês vão estar lidando com situações de posição, de status. Então, pode haver certos comparativos, ou da parte de vocês ou da parte de outros, na qual existe, né, essa questão, eu estou tendo mais ganhos ou menos nessa situação. Eu estou conseguindo expandir mais dentro dessa área do que na outra. Então, eu sinto que existe muito algo relacionado a status, a aquilo que você está aparentando ou transmitindo ser, e que isso está influenciando em algum crescimento, em algum ganho de vocês. Eu vou colocar um exemplo. Vamos dizer que você é personal. E quanto mais você investe no seu corpo, quanto mais você investe na sua saúde, isso está fazendo com que expanda o seu ambiente profissional. Então você ganha mais clientes, mais pessoas querendo contato com vocês, mais pessoas querendo se exercitar, fechar um acordo, um contrato com vocês. Você é uma pessoa, você é um escritor ou uma escritora. Você sempre teve um método de escrita, vamos dizer assim. Você sempre teve ali, você sempre escreveu um romance. Só que agora sua mente expandiu, você percebeu o mercado de trabalho para essa função, e aí você começa a escrever drama, o seu roteiro muda, eu quero dizer. De alguma forma, isso mexe com algum nível de reputação e de status. Você está grande aqui, Virgem. É isso que eu quero que você entenda. Só que existem situações aqui que pode estar relacionado com o dar e receber aqui de alguma forma. Como se você precisasse ter equilíbrio e não passar muito do ponto. Você está tendo muito retorno, mas ainda é importante manter os pés no chão, tudo bem? Vocês podem estar lidando com alguém de leão aqui também. Vamos seguir. No que a espiritualidade está te ajudando durante esse período? Então aqui já fala sobre questões de talento, criatividade. A espiritualidade, ela está ajudando assim a manter vocês mais confiantes, e em qualquer ambiente na qual exista ali alguma influência. Por exemplo, vamos dizer que você está tendo muito cliente, e de repente apareceu alguém ali que vai tentar te difamar,
que vai tentar manchar a sua imagem. Essa pessoa será revelada para você antes de que isso aconteça. Então, prestem bem atenção, porque a espiritualidade está ajudando a identificar pessoas que têm mal conduta, mau comportamento, má educação, até que estejam mal influenciadas em relação a vocês. Uma outra coisa que a espiritualidade aqui está ajudando é vocês a terem entendimento mais em relação aos seus próprios dons. Então, aqui tem muitos virginianos que têm mediunidade, né? É claro que vocês sempre vão ouvir aquela tese, todos são médiums. Mas eu não estou me referindo a esse tipo de coisa, eu estou me referindo a pessoas que têm uma profundidade, que têm uma abertura maior, que têm uma experiência, uma vivência com isso. A espiritualidade está ajudando vocês a entenderem esse dom, a saberem como utilizá-lo e como cuidar dele para que isso não gere nenhum um afetar negativo para vocês. E eles estão assim, imagine o espiritual limpando o caminho de vocês para que essas oportunidades cheguem e afastando qualquer mal que pode vir a atrapalhar. É o que eles estão ajudando no momento. O que está sendo desafiador para vocês durante esse período? Ok. O que está sendo desafiador para vocês está relacionado com acordos e negociações. Vamos lá. As coisas estão indo muito bem, você está crescendo, ok? Mas não posso me descuidar, não posso tirar o pé do chão. Porque eu tô grande, né? Se veja dessa forma, eu tô grande, eu tô expandindo, e aí começa a aparecer pessoas, ou querendo fazer parcerias, ou querendo me patrocinar, ou querendo fechar algum acordo, uma marca, ou qualquer outra coisa. Ou esses acordos, não precisa ser necessariamente em fechar um acordo nesse sentido, mas às vezes pode ser um acordo de contrato de aluguel, né, locação, de venda de imóvel, de compra de veículo, pode ser dentro do trabalho, né, alguma reunião, alguma negociação que você faz ali. Independente, Virgem, essa negociação pode estar sendo desafiadora, por quê? Porque talvez a pessoa que você esteja tratando isso é uma pessoa difícil de lidar. Em outros termos, né? Pode ser que a negociação que está sendo feita, a pessoa ela quer sempre impor as regras dela, os métodos dela, ela quer que você se adapte a isso e talvez você não se sinta à vontade, não que você tenha que se sentir, mas pode ser desafiador fechar aqui uma negociação extremamente boa devido a outra parte estar pintando regras e às vezes não está escutando muito o que vocês têm a dizer. Porém, acontece, né? Alguma coisa sai disso. Mas vai ter que ser paciente, né? Fazer uma boa leitura em relação à situação. Nada pode ser feito na pressa aqui, tudo bem? Vamos seguir. Vocês estão negociando de fato. E essa negociação, ela pode mudar algo para vocês a nível de futuro. Tá? Então, esse contrato, essa compra, esse trabalho, isso pode mudar realmente a sua visão de futuro, ou o futuro para vocês aqui de alguma maneira. E vocês podem estar negociando com alguém do sexo feminino, que pode representar aqui alguém de Libra, Gêmeos ou Aquário, de alguma forma, ou no caso, né, se não for alguém desse signo, apesar de estar muito forte o elemento ar aqui, vocês podem estar lidando com uma pessoa do sexo feminino que é uma pessoa empreendedora, uma pessoa séria, uma pessoa que é muito direta naquilo que quer, naquilo que pretende. E eu sinto que vai ser uma negociação muito boa, né, em termos de ganho, mas ou em termos de retorno para vocês, eu quero dizer. Mas assim, é uma pessoa que às vezes ela é tão direta, ou ela é tão direta ao ponto, eu quero dizer, que pode ser que vocês fiquem se sentindo um pouco intimidados com a maneira que essa pessoa está agindo. Tudo bem?
Se vocês estiverem se relacionando com alguém de ar, Libra, Gêmeos ou Aquário, vocês podem estar sentando e conversando, né? Ou se for alguém da sua família, seja o que for. Vocês podem estar sentando e conversando e negociando uma situação. E eu sinto que vocês vão conseguir, assim, entre meios termos, né? Vão conseguir ali entrar num certo acordo. E isso vai gerar um êxito, né? Seja no relacionamento, seja no ambiente familiar. Só que eu sinto assim que isso não é um acordo simples, tá? Porque de alguma forma isso está mudando o futuro de vocês, ok? Fala a respeito de reconhecimento, principalmente no trabalho. Você sendo reconhecido, virginiano, virginiana, pela maneira que você se apresenta, pela maneira que você se pronuncia, pela forma ágil de trabalho. No caso de quem não está trabalhando, está se abrindo oportunidades aqui. Então, vocês podem estar recebendo mensagens, só que assim, você recebe uma mensagem avisando que você foi contratado, que você passou na vaga ou algo nesse sentido, mas você só começa a trabalhar no próximo mês do outro ano. Então, pode ser que você passou num concurso público ou que de fato aqui você foi contratado para uma vaga efetiva, só que você só inicia esse trabalho no próximo ano, no início do próximo ano, provavelmente o mês de janeiro. Aqui também fala sobre alguma decepção, você sente que alguém não foi sincero ou sincera com vocês, que alguém poderia ter te prometido algo e essa pessoa não está cumprindo, e isso meio que está te decepcionando. Pode ser alguém de Touro, Virgem ou Capricórnio, pode representar alguém que você tem uma relação ou até mesmo pode representar uma energia paterna ou um irmão mais velho. De alguma forma você sente assim que alguém não cumpriu a sua parte e meio que a sensação que você fica é que essa pessoa te enganou ou tentou te enganar de alguma forma e você não está recebendo muito bem o fato dessa pessoa ter mentido para você. E você pode estar olhando para tudo isso como se você quisesse dar um tempo, você quisesse refletir se você quer seguir com isso ou não. Você pode sentir que essa pessoa na sua vida parece que é uma aprovação, porque você pode cuidar dessa pessoa, pode também representar alguma coisa relacionada à saúde aqui. Então você interpreta o que você vivencia com essa pessoa ou o que você descobre que essa pessoa estava mentindo como uma aprovação. Você fala, não, essa pessoa só pode ser uma aprovação na minha vida. E eu sinto que vocês têm uma decisão importante a tomar em relação a isso. Principalmente vocês, virginianos, podem sentir que a vida de vocês sempre foi uma aprovação, que você sempre teve que se esforçar mais do que os outros, que tudo para você sempre foi um pouco mais difícil e você realmente pode estar tomando uma decisão para não viver mais assim, sabe? Para não ter que se sentir dessa forma. O passado está retornando, Virgem. E o passado ele quer brigar, ele quer discutir. O passado, ele não está aceitando muito bem uma informação. Então, aqui o passado, ele vem com aquele sentimento de virginiano, a virginiana me deu prejuízo, o virginiano ou a virginiana me rejeitou, o virginiano ou a virginiana me abandonou. Esse é um sentimento que o passado vem, de que você causou algum dano a eles. Só que eles não vão vir tentando se redimir ou tentando esclarecer as coisas. É como se houvesse muita briga e muita discussão aqui. Pode ser vocês que estão indo atrás de alguém e discutindo? Também pode, mas eu sinto que vai ter conflito com alguém do seu passado aqui. Alguma discussão. Fala de discussões também acontecendo por causa de coisas financeiras, dinheiro.
e que alguém pode ser submetido a dar o que tem ou a entregar o que quer por causa desses conflitos. É como se na discussão alguém estivesse induzindo uma outra pessoa a dar tudo o que tem. Sendo que essa pessoa ela não pode ter tudo seu, sabe? Por exemplo, assim, vamos dizer que isso aqui seja um casal. O marido e a mulher estão discutindo e o marido, para encerrar a briga, ele dá todo o dinheiro dele para a mulher, ou ele dá o que ele tem, dá o carro dele, dá alguma coisa só para encerrar a briga. É como se alguém estivesse entregando tudo que tem para alguém ou para alguém do passado aqui. Então pode ser inverso também, alguém do passado entregando tudo que tem para vocês. É preciso agir com sabedoria em uma situação, porque eu sinto que existe assim alguma preocupação excessiva. Parece que alguém não está com um equilíbrio mental ou não está sabendo agir com certa sabedoria aqui. Ou vocês estão lidando com uma pessoa que ela está tendo alguma questão psicológica, ou é uma pessoa que, sabe, às vezes tem pessoas que se colocam em situações difíceis pelo simples fato de não querer aceitar a verdade. Então vocês, Virgem, podem estar lidando com uma pessoa que não aceita, é uma pessoa que fica negando, uma pessoa que mente para si mesma. É uma pessoa que ela não aceita que ela tá errada ou que ele tá errado. É uma pessoa que ela não aceita que a maneira como ele ou ela tá agindo não é nada sábio, não é nada equilibrado. Então aqui é alguém que está em constante desequilíbrio. E que essa pessoa ela nega aceitar que ela não tá legal, ela nega aceitar que também ela ou ele foi responsável pela condição na qual ela se encontra no momento. Só que essa pessoa, às vezes você sente que tá pisando em ovos com ela, porque tem uma hora que essa pessoa tá legal, tá boazinha, mas tem hora que essa pessoa tá insuportável. Tem hora que essa pessoa ela tá amável e tem hora que essa pessoa ela tá no puro ódio. Vai romper, vai ter um rompimento aqui. Vai ter um rompimento. Pode ser que esse rompimento ele deixe uma leve tristeza. Ele deixa às vezes até uma sensação de arrependimento, na qual eu penso, eu poderia ter feito muito mais nessa situação, ou talvez eu devesse ter feito mais ainda por essa pessoa. Mas na verdade, não tinha muito o que se fazer aqui, porque é difícil ajudar quem não quer ser ajudado. É difícil mudar a cabeça de uma pessoa que está tão condicionada a se negar a acreditar na própria realidade que vive. E aí existe um rompimento. Olha, Virgem, eu não gosto muito de ser portadora de algumas notícias aqui, mas eu preciso dizer, tem alguém que está rompendo com a matéria. Eu me refiro assim, que essa pessoa ela entrou num estado tão alto de calamidade, que pode ser em relação à própria saúde da pessoa, ao próprio estado mental dela, que vai romper, a pessoa vai romper com a matéria. Então, como eu falei, vai ficar uma leve tristeza, mas eu não sei nem se seria certo eu falar isso, mas assim, é como alguns vão se sentir. Quem está passando por isso, não são todos, é claro. Mas ao mesmo tempo que dá uma leve tristeza, também dá uma sensação de alívio, sabe? Eu não sei dizer, é como se alguém falasse, finalmente isso acabou. Porque talvez a pessoa ela não aguentasse ficar indo para lá e para cá, ou havia algum sacrifício sendo colocado aqui. Né? Em outras situações, pode ser que alguns de vocês estejam rompendo com alguém pelo fato dessa pessoa não estar se comprometendo com as próprias responsabilidades. Mas tem coisas acontecendo aqui.
Se vocês estiverem lidando com alguém de água, Câncer, Peixes ou Escorpião, olha, Virgem, tem aquela questão de vocês interagirem bem, vocês podem estar fazendo coisas juntos, né? Saindo juntos, namorando, trabalhando juntos, dependendo, né, da relação entre vocês. Mas ao mesmo tempo tem algo nessa situação que gera uma certa insatisfação emocional. Quando eu pego a energia de vocês e a energia dessa outra pessoa, é como se uma pessoa tivesse mais responsabilidade, mais comprometimento, mais cuidado e a outra pessoa ela fosse muito solta. Por exemplo, se você tem um relacionamento com essa pessoa, você pode estar sendo a pessoa mais séria, né? Você se identifica quem você é aqui. Mas assim, uma pessoa é mais séria, né? Se sai na rua, não interage muito com os outros, tende a respeitar o parceiro ou a parceira. Eu digo, não que a pessoa não pode conversar com outras pessoas, mas a pessoa evita. A pessoa não dá abertura para outras pessoas se aproximarem. Se é uma relação de trabalho, essa pessoa ela é pontual, ela chega no serviço, faz o trabalho de maneira eficaz, é uma pessoa responsável, leva a sério o trabalho, o que tem que fazer. Se é na família, pessoa mãezona, cuida do lar, né? Ou um pai muito provedor, uma pessoa que cuida de tudo, mantém todas as coisas organizadas. E aí eu tenho a outra pessoa. Essa outra pessoa gosta de conversar com todo mundo, fala coisas, às vezes, da vida do casal ou da vida da família para os outros de fora, e às vezes os outros de fora não tem que saber o que está acontecendo. É uma pessoa que conversa com todo mundo e às vezes acaba até dando muita risadinha, e isso acaba constrangindo a outra pessoa. Se é no trabalho, pessoa que chega às vezes atrasada, pessoa que mata tempo, passa mais tempo conversando com os outros do que trabalhando. Então existe uma diferença aqui. É legal a interação de vocês se dão bem, só que alguma coisa tá dando insatisfação aqui. É como se alguém sentisse que tá perdendo a força, ou que tá perdendo o sentimento, ou que tá perdendo a vontade de estar com essa pessoa de alguma forma por causa desse comportamento. A pessoa que é mais aberta, ela acha que tá com uma pessoa certinha, séria demais, e isso tá meio que enchendo o saco dessa pessoa. A pessoa que é mais responsável acredita que a outra pessoa pode colocar tudo a perder, inclusive o que essa pessoa conquistou. Vocês se dão bem, mas existem diferenças aqui que tá meio que gerando conflito. Né? E se tiver filhos envolvidos no meio, alguém é muito mais dedicado aos filhos do que a outra pessoa. A pessoa está sempre junto, nutre, cuida, ama, educa, e a outra pessoa mal fica presente na situação. Vocês têm algumas pessoas se comunicando com vocês, e isso está no campo das amizades. Virgem, vou ser bem direta com vocês. Vocês vão parar de falar com algumas amizades que vocês vieram construindo ao longo do tempo. Porque você entende que essas pessoas, elas sempre manteram vocês presos ou presas ao ciclo delas ou algo nesse sentido. Então vocês estão cortando isso. Qualquer situação que venha te gerar algum estresse, algum peso, você está cortando. E eu sinto assim que alguém está vindo te contar uma coisa e assim, o que essa pessoa lá vem te contar está ligado com, vamos dizer assim, né? Tá ligado ali com alguém que está distante. Então pode ser assim, alguém de ar, Libra, Gêmeos ou Aquário. Pode representar alguém viajando, tá? Então isso que eu quero que vocês entendam. Alguém está vindo falar para vocês ou de alguém de Libra, Gêmeos ou Aquário, ou de alguém que saiu para viajar, ou alguém que está distante de vocês. Mas é alguém que vocês estão distantes, que vocês mantêm uma comunicação.
Alguém tá chegando para vocês e falando assim, Virgem, essa pessoa fez isso, essa pessoa não viajou para o lugar que disse que ia viajar. Essa pessoa ela tá entregando onde essa pessoa tá, o que que essa pessoa fez. Quando essa pessoa te diz isso, Virgem, você briga com essa pessoa. Você briga com o mensageiro, com a mensageira aqui. Você fala que a pessoa tá mentindo, você fica nervosa. Você fala, você quer destruir minha vida, você não é feliz, sei lá. Você meio que briga com essa pessoa. E acontece de provavelmente você cortar o contato, bloquear essa pessoa, ou ficar um clima estranho. Só que depois você descobre que essa pessoa estava falando a verdade sobre essa outra pessoa. Só que vai ser uma verdade dura de engolir, tá? Porque essa pessoa, ela passou de todos os pontos e formas de desrespeitos possíveis aqui. Bem? Então é isso, Virgem. Bom período para vocês. Eu volto com a outra leitura aí pro final do mês. Se cuidem, virginianos. Tchau, tchau.